Carlos Marighella, chefe do grupo terrorista Ação Libertadora Nacional, ALN. Foi homenageado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então, a Comissão de Anistia diz aqui, a conselheira Ana Maria Guedes disse: a Comissão de Anistia, em nome do Estado brasileiro, faz os mais sinceros pedidos de desculpas pelas atrocidades que foram cometidas contra o herói do povo brasileiro, Carlos Marighella. Olha, se vocês tiverem dúvida, vocês consultem aí a coluna do Reinaldo Azevedo, onde ele colocou a lista das vítimas da Aliança Libertadora Nacional, que em geral eram pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a situação política do momento, que foram colhidas por uma bomba, né? Uma bala perdida, uma coisa assim, né? Mas o mais bonito é o seguinte: existe no YouTube uma narrativa feita por um dos pistoleiros, dos guerrilheiros daquela época, que ele conta como que ele matou pelas costas um sujeito que estava fugindo dele. Eles fizeram um atentado contra o carro, né? O camarada saiu correndo e ele atirou pelas costas. E o camarada narrando aquilo como se fosse assim, um negócio de um heroísmo extraordinário. Também parece ter sido um ato de heroísmo extraordinário, né? Aquela coisa do capitão Lamarca, que tinha lá um prisioneiro amarrado, o prisioneiro estava fazendo um pouco de barulho, podia incomodar, né? E acharam que era melhor executar o cara e o executaram a coronhadas para não dar um tiro para fazer barulho. Coronhadas na cabeça, esmigalharam a cabeça do camarada, né? Então, esse é o padrão de moralidade que esses camaradas estão impondo ao novo Brasil. Quer dizer, por mais cruel e covarde que seja um ato, né, se ele for cometido em favor da Revolução Comunista, então ele está justificado e passa a ser um sinal até de santidade. Isso quer dizer que a moral comunista, onde o bem e o mal já não são mais qualidades substantivas que você pode reconhecer no ato, mesmo na materialidade do ato, mas passam a residir na sua relação com os objetivos políticos do partido, esse tipo de moral já foi implantado oficialmente no Brasil. Quer dizer, o Brasil já está vivendo sob, né, a égide da moral leninista. E isto é oficial, isso está lá proclamado pelo parlamento. Por exemplo, Carlos Marighella. Qual foi a grande obra do Carlos Marighella? Fazer uma guerrilha absurda e fracassada. Qual é a contribuição dele para a nacionalidade? Zero. Zero, né? Então, os tipos que eles adoram são esses. Quer dizer, é uma visão invertida mesmo. Eu já disse que a mentalidade revolucionária se define pela inversão. Então, ele só reconhece o bem sob a forma do mal. Só reconhece o heroísmo sob a forma da covardia. O grande herói que eles consideram Fidel Castro, Che Guevara, são caras covardes, porra. Fidel Castro nunca participou de batalha nenhuma. Ele mandava os outros na frente e ele ficava atrás. O Che Guevara, a única vez que ele se feriu numa batalha foi um tiro que ele deu nele mesmo. Não sabia manejar automático e acertou a própria mão. Isso foi o único ferimento que ele levou. Agora, dar tiro em prisioneiro amarrado, ele adorava. Quer dizer, que tipo é esse? Né? Quer dizer, quando você ouve essa putada de esquerda agora dizer que não, eu devia entregar os reféns porque isso é desumano, primeiro deviam ter pensado nisso antes. Quer dizer, foram cúmplices disso durante 2 décadas. Foram 30 mil mortos e 3 mil sequestrados. E essa turma toda protegendo e encobrindo. Agora que pegou mal, fazem de conta que mudaram de ideia, mas não é mudar de ideia. Estão seguindo o manual de instruções. Porque guerrilha, jamais foi feita uma guerrilha com o propósito de obter vitória militar. Guerrilha chama-se guerrilha porque não é uma guerra. Guerrilha é um diminutivo. Guerrilha quer dizer guerrinha. Então você não tendo condições de fazer uma guerra, você faz uma guerrinha. A guerrinha não pode obter vitória no campo militar. Jamais obteve e jamais obterá. Então a guerrilha é apenas um instrumento auxiliar da política. O objetivo da guerrilha é conseguir, vamos dizer, impor exigências políticas, tá certo? E não obter uma vitória no campo militar. A diferença é mais ou menos a mesma que eles veem, né, que esse pessoal da esquerda vê entre os agentes do DOI-CODE e os membros do governo militar na época. Mas o raciocínio deles parece ser o seguinte, quer dizer, se gente foi morta ali nos porões da ditadura, a culpa era do governo. Agora, se gente foi morta por
agentes da vanguarda popular revolucionária, a culpa não é dos chefes da vanguarda popular revolucionária. Restaria, então, ver se essa diferença é tão substantiva quanto o seu Quartim pretende. Para saber isso, precisaria ver o seguinte. Primeiro, ele como membro da cúpula, ele sabia ou não sabia da decisão de matar o capitão Chandler? Tá certo? E, em segundo lugar, se sabia, ele foi contra ou foi a favor? Que ele foi a favor, está na cara, porque ele justifica isso até agora. Ele mesmo diz, nesta mesma entrevista, né, ele usa as seguintes palavras. O militar estadunidense era veterano do Vietnã e tinha vindo para cá para cooperar com os serviços policiais da ditadura. Isso justifica a decisão de matá-lo? Hoje, quase 40 anos depois do episódio, a tendência é dizer que não. Mas a morte está na lógica dos confrontos armados. O homicídio que vitimou o Chandler foi um entre centenas de outros. Portanto, ele está aprovando e justificando agora. Portanto, eu duvido muito que na época ele pudesse ser contra. Ademais, se numa organização pequena, clandestina como a VPR, um dos membros da sua cúpula divergisse numa questão tão essencial como essa, isso daria uma crise. E agora, ele dizer que não sabia é impossível. Agora, eles dizem que querem averiguar os crimes da época, mas esses dois detalhes, ele pula fora. Ele diz que não foi condenado. De fato, ele foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR. Ou seja, como membro, como um dos chefes da organização que matou o camarada. Ainda que ele não tenha, talvez, admitamos que ele não participou do júri que dentro da VPR determinou a morte do cara. Ele ainda assim continua sendo um dos chefes da organização que matou o sujeito. A narrativa apresentada aqui pelo coronel Brilhante Ustra, no livro A Verdade Sufocada, é a seguinte. A vanguarda popular revolucionária desejava realizar uma ação que tivesse repercussão no exterior. Parênteses. Isto é de acordo precisamente com a teoria do Carlos Marighella. Diz o Carlos Marighella literalmente que o guerrilheiro não mata por paixão, ele mata com naturalidade. E que a repercussão é tudo, o cadáver é nada. Por aí já vê a mentalidade dos caras. Então é simplesmente uma questão técnica. Nós temos que matar um americano para obter uma repercussão maior. Bom, daí continua aqui o Brilhante Ustra. A proposta foi discutida entre Marco Antônio Braz de Carvalho, o Marquito, da ALN, ligação de Marighella com a VPR, e Onofre Pinto, desta segunda organização. Foi estudada a possibilidade de assassinar o capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler, aluno bolsista da Universidade de São Paulo. Ele cumprira a missão no Vietnã e viera para o Brasil com a esposa Joan e 4 filhos menores. Fazia um curso na Escola de Sociologia e Política da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo. Para justificar o justiçamento, alegaram que Chandler lutara contra a causa do Vietnã e era representante do imperialismo americano. Parênteses. Na entrevista que deu ao jornal da Unicamp, o senhor Quartim afirma que o capitão trabalhava para a CIA. Ora, aqui nos Estados Unidos, qualquer menino de escola sabe que é impossível um capitão da ativa do Exército servir na CIA. Isso não existe. Na CIA só entra funcionário concursado. Não se entra na CIA assim porque está no Exército e foi chamado para servir na CIA. Isso simplesmente não existe aqui. Quer dizer, a coisa é uma balela inventada para impressionar, para enganar as pessoas. Quer dizer, oficiais do Exército não trabalham para a CIA. Quem trabalha para a CIA é funcionário da CIA. E as duas coisas não se interpenetram. Mas prossigamos. Novo Tribunal Revolucionário e novos honoráveis juízes foram convocados. Onofre Pinto, João Quartim de Moraes e Ladislas Dolbor. Todos da VPR condenaram-no à morte. Em seguida passaram a ação. E daí conta como é que foi o atentado que fuzilaram o negro na frente da mulher e dos filhos. Então, olha, aqui está dito que o Quartim de Moraes participou do Tribunal Revolucionário. Mesmo que ele não tivesse participado deste Tribunal Revolucionário, ele continua sendo responsável pela morte do capitão. Por quê? Porque era o chefe da organização, um dos chefes da organização que tomou a decisão. Então, agora imaginem vocês, a distância burocrática, que existe na escala burocrática, entre um presidente ou um ministro de Estado e um executor de ordens do DOI-CODE é imensamente maior do que aquela que dentro de uma organização pequena, como a VPR, pode haver entre sua cúpula e os executantes do homicídio. Portanto, o Mágico Quartim poderia alegar, que aliás ele nem alega, que ele não sabia. É só o que faltava agora, dizer não sabia. Então ele entra, né, no método socrático luliano, eu só sei que nada sei.
Não? Ou então vai dizer, eu soube, mas fui contra. Ele escapa dessas duas questões. Se ele sabia, ele foi corresponsável, mesmo não tendo participado do Tribunal Revolucionário. E note bem, se não chegou a ser condenado por esse crime especificamente, foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR, foi por causa dos cuidados, tá certo, jurídicos, da escrupulosidade jurídica do governo naquele tempo.